Taylor Caldwell. Médico de homens e de almas. Terceira parte, capítulo 31. Sara bar Eleazar a Lucano, filho de Diodoro Cirino. Saudações, meu mais querido amigo, meu único amado. O dia da expiação terminou e eu me alegro na paz de Deus, sabendo que Ele me perdoou e que estou inscrita no livro da vida. Uma bela tranquilidade pousou sobre Jerusalém. Da minha janela posso ver o templo, brilhando como um escudo de ouro à luz da lua, e a cidade faísca sem cessar, como um campo de vagalumes. As colinas são de cobre, o vento um hálito de lagar de vinho, e lentamente abaixo de mim, as folhas amarelas tombam de uma árvore como pequenas chamas. As mulheres estão no quintal, tirando água da cisterna, e suas vozes são calmas. Das janelas e portas da hospedaria vem o cheiro forte de carneiro assado, de pão, de especiaria e o faiscar das lâmpadas, pois que o homem de novo foi perdoado por Deus e há uma tranquila alegria, já que todos conhecem seu amor e sua promessa dos tempos. Ah, se ao menos estivesses aqui, a meu lado, segurando minha mão e gozando desta paz. Se ao menos viesses uma vez a Jerusalém. Entretanto, sempre quando falo assim de ti, desvias os olhos dos meus, como se temesses um terror na cidade. Não compreendo isso, mas recordo as últimas palavras de nosso querido amigo, José ben Galiel, antes de morrer, há 2 anos, à vista do templo. Um dia Lucano virá ter aqui e encontrará aquele que está procurando em todos os dias de sua vida. Rezei hoje para que tivesse júbilo na alma e pela tua saúde e felicidade. Rezo assim todos os anos, durante esses longos 7 anos em que nos conhecemos. Por muitas e muitas vezes, tu me imploraste que me casasse e te esquecesse. Não há uma só carta que me escrevas que não contenha esta admoestação e esta súplica. Mas como pode uma mulher que ama esquecer aquele a quem ama? Como pode uma fonte encher-se de água se a sua nascente secar? De onde virá o vinho se a vinha perecer? Pedir-me que me deite com outro homem é pedir que degrade meu espírito, que me entregue como mulher dissoluta, mesmo que antes de tomar a mão de um estranho, eu passasse sob o dossel nupcial. Minha alma está casada com a tua. Queridíssimo bem-amado, encontramo-nos pela última vez em Tebas, e embora tuas palavras fossem de recusa, eu vi a luz em teu rosto quando me olhaste. Conversamos baixinho, sob as sombras do teu jardim, mas o que falamos em nossos corações não eram as palavras de nossas almas e de nosso entendimento. Por que não podes esquecer tua amargura contra Deus? Disse-te frequentemente, como disse José ben Galiel, que Deus criou o homem perfeito e integral, sem a ameaça da doença e da morte. Mas os homens desobedeceram a Deus, e com a sua desobediência, trouxeram essas coisas para o mundo. Foi o homem quem se exilou da alegria, quem atraiu para ele próprio o espírito do mal, quem fez com que a maldição caísse sobre a terra. Aonde quer que eu vá, através de todas as cidades e portos, ouço o teu nome, como o de um grande médico. Sei que não te importas com isso, que desejas apenas aliviar a dor, dar conforto, retardar a morte. Apesar disso, é uma felicidade para mim ouvir-te aclamado pelos pobres, pelos abandonados, pelos escravos e pelos oprimidos.
falam de ti nas praças dos mercados. Embora nunca o tenha conhecido, senão através de tuas palavras, lamentei contigo a morte de teu velho amigo e professor, o médico Keptá. Rezei pela alma dele hoje, pois Deus disse que é bom rezar pelas almas dos mortos que dormem na terra. Sua memória é para nós uma bênção. Às vezes, quando estou mais triste, recordo-me de tuas histórias sobre Roma e rio alegremente. Compreendo que no mundo de hoje pouca coisa existe que desperte o desejo de rir, pois a Pax Romana, disfarçada em paz mundial, trouxe opressão, sofrimento, escravização e exploração a todos os povos do mundo. Poder é corrupção e está na natureza do homem insultar o que domina, e o desejo de dominar vive em nós, como negra enfermidade. Alegro-me por não teres sofrido mal algum, meu querido, quando visitaste Roma 1 ou 2 vezes por ano, durante todos estes anos. Como eu gostaria de ver tua bela mãe, tua encantadora irmã, teus irmãos e todos os teus amigos. Posso rir durante horas quando estou lendo a respeito do teu antigo preceptor, Cusa, o esperto velhaco. Tive uma experiência estranha, embora quando eu a contar, tu possas nada ver de estranho nela, a não ser os pensamentos sentimentais de uma mulher de 24 anos que precisa encher sua vida solitária com prodígios, imaginações e fantasias. Jerusalém, como sabes, está cheia e rodeada de peregrinos que vêm de toda a terra de Israel nos dias santificados. Os ricos podem encontrar acomodações confortáveis nas hospedarias e nas tavernas ou nas casas de amigos, quando comemoram o Ano Novo em agradável companhia, em mesas festivas e em tranquila conversação. Mas os pobres procuram as brechas que possam encontrar na cidade abarrotada ou acampam fora das grandes muralhas, em tendas ou cavernas. Frequentemente eu caminho entre os amontoados de centenas de peregrinos que ficam para fora das portas, observando suas vestes toscas, seus pés nus, suas barbas emaranhadas, suas crianças que choram, seus bandos de cabras, e ouvindo suas vozes marcadas pelos dialetos da Galileia e de Samaria, de Moá, Pérea e Decápolis. Divertem-se no Ano Novo e suas faces morenas mostram-se piedosas e olham para o templo com amor apaixonado, observando a mais insignificante das leis com muita gravidade. Dormem ao uivo agudo dos chacais e sua comida é pobre, o vinho azedo. Ainda assim são felizes, e a alegria e as preces, nas vertentes empoeiradas das colinas, para além das muralhas, têm significado mais profundo e maior ressonância do que as que ouvimos nas casas grandes, circundadas de jardins, dentro da cidade. Certa vez tu observaste, amargamente, que os pobres rezam com maior paixão, porque não têm prazeres, apenas Deus. Nisso eles são realmente abençoados, pois se um homem não tem Deus, nada tem, e se tem Deus, então tem tudo mais com ele em seu coração. Ao crepúsculo, no dia do Ano Novo, os peregrinos amontoaram-se nas ruas estreitas e tortuosas de Jerusalém, seus filhos nos braços, ou a segui-los de perto, e era um rio quente e multicolorido, movendo-se sob nuvem prateada de pó. Desci da minha liteira num impulso e os acompanhei para além das portas, onde seus repastos frugais estavam servidos em toalhas estendidas no chão, e a lua levantava-se sobre eles e abrilhantava suas fogueiras. Muitos foram os convites que me fizeram a fim de que me reunisse a uma família para compartilhar do pão, do vinho ou de um pouco de carne, pois, como eu estava humildemente trajada, pensavam que fosse uma jovem mulher sem família,
ou que me tivesse perdido entre as caravanas aglomeradas. Ouvi as canções deles, seu riso, as vozes de seus filhos, que corriam e tinham fome, os gritos de seus animais, suas orações. De repente, oprimiu-me uma solidão, uma nostalgia. Fiquei de parte, junto de uma árvore retorcida, olhando para as fogueiras que estalavam nas vertentes das colinas e olhando seus reflexos naqueles rostos simples. Foi então que um jovem aproximou-se de mim, vestido com um manto azul, rústico, os pés metidos em sandálias, presas com cordas ásperas. Aquele rapazinho não poderia ter mais de 18 ou 19 anos. Ficou a meu lado, solenemente alto, e me sorriu. Instantaneamente, parecemos ficar a sós e infinitamente solitários, juntos. Era como se um círculo de silêncio nos rodeasse, e vozes e gritos diminuíram, fazendo-se como que um sonho. Havia no rosto dele profunda sabedoria e delicadeza, ternura imensa, como se compreendesse que eu não tinha ninguém e tivesse piedade de mim. Trazia na mão um copo de barro cheio de vinho que me ofereceu. Tomei-o e bebi-o, tão simplesmente quanto ele o dera a mim. Imediatamente meus olhos encheram-se de lágrimas e os soluços sufocaram-me, e eu desejei contar àquele jovem todo o meu sofrimento, meu exílio e minha tristeza. Ele tomou o copo vazio da minha mão, enquanto eu tentava me controlar. Esperou até que eu me visse mais segura, e depois me disse, na mais doce e mais forte das vozes: Sara Bar Eleazar, eleva teu coração e seca tuas lágrimas, pois Deus está contigo e tu não estás só. Fiquei atônita e muda. Como sabia ele meu nome e a tristeza do meu espírito? Sorriu-me profundamente e uma fogueira próxima se inflamou e vi seus olhos azuis, que se pareciam a estrelas infinitas. Senti que ele tudo sabia, não só a meu respeito, mas a respeito de todo o mundo, e que nele havia uma paz para além de qualquer imaginação, para além de todo amor e esperança. As lágrimas me cegaram, e quando eu as enxuguei e meu coração deixou de estremecer, o jovem se fora. Cheguei a pensar que eu tinha sonhado aquilo, mas o gosto do vinho estava em meus lábios. Súbita e horrível sensação de perda se apoderou de mim, e eu o procurei entre os peregrinos, mas não tornei a vê-lo. Não pude dormir naquela noite, mas a cada vez que choro, um conforto me vem, que não é conforto vindo de homem. Chega, mesmo a lembrança dele deixa-me sonhadora e dá-me uma sensação de alegria. Seria um anjo, vestido humildemente, como eram os anjos que Abraão abrigou em sua tenda? Gostaria de acreditar nisso, quase acredito nisso. Agarro-me à lembrança do rosto dele. Estou enviando esta carta para Atenas, para tua casa, onde deves permanecer durante mais algumas semanas. Saúdo-te agora, meu querido Lucano, com todo o amor do meu coração e do meu espírito, e penso em nosso próximo encontro. E um destes dias, em tuas buscas de meu irmão, Arié, hás de encontrá-lo. Agora ele tem 9 anos, e tudo em mim diz-me que ele está vivo e que um dia será restituído aos braços de sua irmã e de seu povo. Deus esteja contigo. Lucano tinha, de início, refletido na terra de seu povo, Grécia, esperando encontrar ali um lar. Mas depois de algum tempo, a amarga certeza lhe veio de que também ali era um estrangeiro e de que, na verdade, não tinha lar em parte alguma. Nascera em Antioquia, e Antioquia não fora seu lar. Vivera nas proximidades de Roma e vira-a ocasionalmente,
mas ali também era um estrangeiro. Visitara todos os portos e cidades ao longo do grande mar e tivera casas pequenas em muitas delas, quando deixava os navios, e ainda assim, em parte alguma, possuía um lar, gozava da companhia de amigos ou tinha paz. Os desgraçados, os humildes, os pobres, os abandonados e esquecidos, os escravos, os miseráveis pequenos mercadores dos bazares e lojas, abençoavam-lhe o nome e beijavam-lhe as mãos e os pés. Mas era um estrangeiro, sempre um estrangeiro em terra estranha, e embora soubesse muitas línguas, era como se o estranho falasse com ele. Suas únicas satisfações estavam em confortar e curar, e nas cartas que recebia de sua família e de Sara bar Eleazar. Uma inquietação terrível e uma ansiedade dolorosa, bem como sensação de inanidade, estavam sempre presentes nele, dando-lhe a sensação de alguém que procura água no deserto. 3 anos antes comprara uma pequena casa que ficava próxima aos arredores de Atenas. Quando voltava para sua casa de Atenas, ou para as suas outras casas, não era como se voltasse para um ponto que lhe fosse familiar, com vozes e jardins familiares, mas como um viandante, cansado e detendo-se apenas por uma noite. Ali estava a terra de seus pais, mas não era sua terra, embora o esteta que nela vivia se alegrasse com sua pura beleza luminosa, suas planícies ossudas, suas colinas prateadas e faiscantes, suas pedras reluzentes, seus mares de azul intenso, seus telhados rosados ou de leve tom castanho, sua história inscrita em mármore, seus templos brancos, seus carvalhos empoeirados, seus loureiros, oliveiras e murtas, seus vinhedos sob o céu brilhante, seu glorioso Partenão, elevando-se nobremente na Acrópole como uma coroa de pedras preciosas. Ali estava a terra de Hélio, o Sol, a terra de Demóstenes, de Péricles, de Homero, de Fídias, de Sócrates e Platão, de toda ciência e arte, graça e poesia, da própria alma civilizada do homem, da fronte calma dos deuses do Olimpo. Ali a lei e a justiça tinham colocado os pés poderosos no mármore, e naquela atmosfera seca e adstringente se haviam desdobrado as asas das deidades às filosofias. Ali os oráculos falavam, e as frotas de Jasão paravam em cada porto. Ali, naquela terra, o heroísmo tinha feito sua estrada, com um escudo igual à luz de uma espada, que se parecia ao corisco, e ali as montanhas fixavam seus olhos em maratona, e as Termópilas ainda vibravam com a lembrança daqueles poucos que haviam derrotado as hordas dos persas. A glória mostrava-se na fronte da Grécia, para que todas as cidades a vissem, e jamais seria apagada. Aquela Grécia moderna não era a Grécia de Péricles, mas continuava a viver como sonho imóvel, eterno e ainda não imitado. E ali, como sempre, Lucano era um estrangeiro, preparando suas poções, solitário, anônimo, a não ser para os pobres e para os abandonados, cultivando seu jardim, no qual plantava flores e ervas, bebendo seu vinho a sós, preparando seus repastos frugais com suas próprias mãos, lendo, meditando, escrevendo suas cartas e observando as estrelas enviesarem, descrevendo o arco escuro do firmamento. Quase sempre, ao amanhecer, quando o pálido sol mal atirara seus raios fracos sobre Atenas e a cidade apenas começava a mover-se, Lucano passava pelo templo de Teseu, o herói grego, a quem se atribui, entre outras proezas, a destruição do monstro de Creta, o Minotauro, e subia a longa escadaria branca que levava ao topo da Acrópole e ao Partenão.
Ali sozinho errava entre a colunata, onde Sócrates ensinara e passava com delicadeza a mão sobre as colunas dóricas, que pareciam de prata à luz primeira do sol. Fixava os olhos respeitosamente nas estátuas aladas, que pareciam prontas a saltar para o espaço vazio e reluzente, e ficava de pé diante do frontal ocidental do templo de Zeus, ou movia-se através da cela para admirar a imensa estátua de Atena, com seu grande elmo e sua imponente e nobre face. Errava dali para o frontal ocidental, a fim de se maravilhar com o grupo de fados reclinados em seus delicados drapejamentos de mármore, e que se pareciam mover a brisa seca e luminosa. Como médico, pensava na genialidade do escultor que esculpira a figura reclinada de Ilisso no frontão ocidental e que dera ao alabastro o aspecto de carne. Ali a sabedoria tremia na pedra, e a beleza pusera sua mão nas sombras luzentes dos baixos relevos, no corpo prateado, no rosto grave e no casto seio, como no perfil imperial e nos membros imaculados. Ali havia silêncio, mas presenças imortais podiam apenas ser observadas para além das fronteiras dos olhos, como um coro translúcido, e toda aquela reunião poderosa, esculpida em mármore, esperava apenas por algum chamado misterioso para se movimentar em uma vida igual à dos deuses, para encher os ouvidos com imortais canções e vozes sonoras. Por fim, a fria turquesa do céu erguia-se entre as colunas brancas, pintadas e nítidas, e os mantos das cariátides tornavam-se de ouro. Ali, Lucano sentia-se menos solitário do que entre homens. De pé entre as estátuas, vestido de branco, era uma delas. Movendo-se entre elas, era como se tivesse sido a primeira a acordar. No meio da beleza, do solene heroísmo e da gelada grandeza, podia esperar de novo que, assim como o homem criara tudo aquilo, havia uma possibilidade remota de que os homens se tornassem homens uma vez mais, falando com majestade e poesia, revelando segredos da eternidade. Seus passos ecoavam entre as colunas e ao longo das colunatas, e às vezes, enquanto andava, quase acreditava ter ouvido passos mais fortes atrás dos seus, passos de pés heróicos que tinham descido dos frontões para o chão branco e reluzente. O sol tornava-se de um ouro mais brilhante, e a cidade lá embaixo movia-se visivelmente, os telhados róseos ou de um amarelo pálido movendo-se dentro da luz, e vozes inquietas e imperiosas levantavam-se da Acrópole como um voo de pássaros alvoraçados. Sua solidão voltava então, e ele fugia do Partenão. Porque não era possível ao homem, quando atingia as culminâncias da glória, mantê-la? Porque devia ele tombar do céu? Seria porque mesmo nas alturas ele cometeria as loucuras e os crimes que levam inexoravelmente à extinção? Tucídides, o maior dos historiadores gregos, escrevera: a espécie de acontecimentos que uma vez teve lugar, terá lugar novamente, pelas razões da natureza humana. Ali é que estava a tragédia. Lucano sabia, pela sua inquietação crescente, que em breve estaria a caminho outra vez. Dentro de 2 semanas, devia aceitar o posto de médico em um navio que fazia a rota entre Creta e Alexandria, e consentira em se empregar assim durante 3 meses. Procuravam-no muito, não só pelos seus poderes curadores, mas por cobrar honorários pequenos. Sempre distribuía aquilo que ganhava entre a tripulação, quando se despedia.
Certa manhã, descendo do Partenão e sentindo aversão ao pensar no retorno à sua casa solitária, que ficava no fim do caminho panatenaico, meteu-se entre a multidão da ágora e errou por entre estoa de Átalo, fervilhante de homens, ruído, comércio e lojas. Os pequenos gregos negros eram mais ativos e mais efervescentes do que os romanos, e muito mais astutos, muito mais alegres e charlatanescos. Roubavam com ares modestos em suas 21 pequenas lojas ao fundo dos passeios e colunatas. Seus deuses eram mais coloridos e pretensiosos, pois ali não prevaleciam as severas leis romanas de valores. Ainda assim, suas mercadorias tinham encanto. Como sempre, mesmo naquela hora matinal, quando as lojas se estavam movimentando e os mercadores ruidosamente andavam por ali, abrindo portas e espanando suas mercadorias, um orador fervoroso já estava sobre a plataforma, arengando para as turbas indiferentes. Era um velho de barba grisalha e revolta, e com um bastão nas mãos. Lucano parou para ouvir suas palavras incoerentes. Ele gritava, sacudindo o bastão e lacerando a barba: "Arrependei-vos, arrependei-vos, o reino de Deus está próximo." O homem devia ser judeu, pois eles estavam sempre exclamando estas palavras, que ninguém ouvia. Lucano olhou para a impressionante biblioteca pública e lembrou-se de devolver alguns livros antes de sua viagem. Homens e mulheres começavam a subir os degraus para as portas abertas. Jovenzinhas, vestidas com trajes de um escarlate brilhante, ou amarelos ou azuis, haviam se reunido na casa da fonte para encher seus jarros. Tinham vozes como as dos papagaios, enquanto trocavam tagarelices e riam e empurravam-se para obter posição da fileira dupla. E agora havia o tribunal muito solene e declarando, com suas amplas colunas e arcos, que a regra da lei era a que regia a humanidade civilizada e não a regra dos homens. Lucano sorriu cinicamente. Fixou os olhos com frieza sobre os 2 legionários romanos que estavam de sentinela às portas de bronze. Onde o puro poder existia, não havia lei, a não ser a lei da força. Ouvia músicos ensaiando no Odeon para os concertos e representações do dia. Parou por um momento, a fim de olhar a casa redonda, onde os burocratas acocoravam-se e vomitavam suas opressivas regras, na forma imemorial de todos os homens maus e opressores. Uma enorme procissão de devotos começava a subir a Acrópole para honrar Palas Atena, levando pombas que se debatiam em seus braços. Lucano desviou-se para o lado, a fim de deixar que a procissão passasse, e ao olhar para o rosto perturbado dos fiéis, sentiu de novo sua velha e crônica tristeza. Agora a cidade estava inteiramente viva e ruidosamente ensurdecedora, o céu pesado e azul, polido de sol e sem uma nuvem. O calor soprava pelas ruas e das colunas próximas. Que significavam todas aquelas atividades, aquela veemência, aquelas rápidas idas e vindas, aqueles pés velozes e determinados, aquele comércio, aquelas moças risonhas, aqueles mercadores vociferantes? Um grupo de advogados vestidos de branco solenemente subiu os degraus do tribunal, conversando em voz baixa, como se suas preocupações contivessem toda a vida e toda a morte. Era maravilhoso acreditar que o próprio ser tem significação, coisa que ele não tem. Mas que aconteceria ao mundo se os homens cessassem de acreditar
Que sua existência tinha alguma importância? São eles mais sensatos do que eu? Pensou Lucano, inquieto. Passou pelo templo, o teto de lousas vermelhas brilhando como imensos rubis dentados sob o sol furioso. Caminhara muito, estava cansado e com fome, e desejava estar em sua casa silenciosa, em seu jardinzinho com tanque cheio de lírios d'água, cor-de-rosa, a fazer sua primeira refeição com leite de cabra, pão escuro e mel. E ali estava o mercado de escravos, os mercadores já arranjando da melhor maneira sua mercadoria humana. Lucano desviou os olhos, nauseado como sempre. Tinha por hábito passar por aquela plataforma de madeira e evitava olhar para os escravos, pois não podia suportar aquela agonia. Por alguma estranha razão, sentia agora um peso nos pés e um grande cansaço, e parou abruptamente diante da plataforma. Os mercadores estavam repreendendo e estalando chicotes. Uma mulher soluçava, um homem suplicava, uma criança chorava. Ali estavam expostos à venda os que tinham ficado cobertos de dívidas, os que não tinham lar e se ofereciam como escravos, os que transgrediram alguma lei insignificante e alguns criminosos. 3 bonitas jovenzinhas, de rostos morenos e olhos grandes e negros, vestidas lindamente, estavam sendo arranjadas em grupo coquete sobre almofadas de seda carmesim. Não se sentiam absolutamente impressionadas. Passavam entre elas uma vasilha de doces e olhavam os compradores que se aproximavam, arqueando as sobrancelhas. Enquanto durasse a sua beleza, estavam certas de ter boas casas, muitos agrados e mimos. Atiravam para trás seus longos cabelos negros, alisavam os pescoços e murmuravam entre elas, numa língua estranha, rindo de seus próprios e libertinos comentários. Estavam sentadas na plataforma, afetadamente cingindo ao corpo as suas vestes, de forma a mostrar bem todas as curvas das pernas, das coxas e seios, sob a fazenda diáfana. Os mercadores ainda não tinham muito que vender, pois era cedo demais. Algumas mulheres rechonchudas, evidentemente esplêndidas cozinheiras, a julgar pelas panelas arranjadas a seus pés, algumas crianças nos braços de moças apavoradas e chorosas, alguns jovens que não tinham qualquer graça ou força particulares, um velho ou 2 e um grupo de prisioneiros carrancudos. Lucano começou a mover-se, mas o cansaço permaneceu e ele ali ficou. Atraiu a atenção de 3 bonitas moças, e as vozes delas ergueram-se animadas, pipilantes. O mercador correu para ele e agarrou-lhe o braço. "Senhor", exclamou, "olha para estas moças, virgens, vindas de Arábia, irmãs, não encantariam tua casa? Todas sabem tocar cítaras e outros instrumentos para enfeitiçar tuas horas. Todas sabem dançar como ninfas." Lucano sacudiu o braço daquele aperto. As moças contemplavam-no com arrebatamento e batiam as mãos. Estavam atraídas pela sua aparência. "Apolo!" gritou o mercador. "Estas são as tuas graças, e o preço é ridiculamente baixo para elas todas." "Não estou interessado", disse Lucano. O mercador se curvou e disse-lhe ao ouvido, com ares de quem entende: "Senhor, tem um rapaz bonito e gorducho, de só 10 anos, que vem também da Arábia e foi castrado." Lucano voltou-se a meio para ele, cheio de poderoso impulso de atirá-lo ao chão com um golpe. Mas naquele momento ouviu o ressoar de correntes, um grito e uma bofetada, e outro mercador,
conduzia um homem para a plataforma e Lucano virou-se para olhar, o rosto já suando de cólera. O escravo estava literalmente vestido de correntes, que pendiam e tilintavam de seus punhos algemados e terminavam em argolas de ferro em torno de seus tornozelos. Ninguém, a não ser um perigoso bandido, era assim acorrentado. O chicote do mercador estalava por sob o corpo, as pernas e os ombros do homem, mas ele movia-se com dignidade, como se não sentisse dor e não estivesse absolutamente consciente do lugar onde estava. Ali estava agora, as correntes brilhando à luz ardente do sol. Achava-se completamente nu, e a pele era de um castanho escuro, lustrosa e brilhante como seda. De ares régios, soberanos, muito alto, peito semelhante a 2 peitorais unidos de uma armadura de bronze, com músculos ondulantes e pernas e braços maravilhosamente bem feitos, ele contemplava o céu com expressão remota e imutável. As feições eram negroides, ainda assim majestosas. Usava o cabelo preto e frisado em 2 tranças curtas, torcidas juntas. Um anel de ouro fora passado através do septo de seu nariz. Seus olhos pretos brilhavam ao sol como 2 poços. Lucano aproximou-se mais da plataforma, fascinado. Soube, com instintivo conhecimento, que, a despeito das feições e da cor, aquele homem não era criatura da selva. Era um soberano, ignorava todos em derredor, mas não pela cega ignorância de um animal. Os olhos grandes e reluzentes irradiavam sofrimento, mas um sofrimento tranquilo e resignado, e ao mesmo tempo inteligência. Então ele viu Lucano, e os 2 jovens olharam-se em silêncio, um do alto da plataforma, outro do chão ardente. O mercador, vendo aquilo, agarrou de novo o braço de Lucano. Senhor, muito barato, absurdamente barato, um escravo forte, que se for conservado, cuidadosamente acorrentado, ganhará muito bem sua manutenção. Olha para estes músculos, olha para estas mãos, para estas pernas. Senhor, tenho vergonha de dizer-te o preço. O escravo olhava para Lucano e um misterioso entusiasmo, uma ansiedade brilhou em seus olhos. Deu um passo para a frente e as correntes rangeram. Havia uma busca apaixonada na face do escravo. Agora uma súplica, uma esperança. Seu nome, disse o mercador, esfregando suas mãos. É Ramo. Que fez ele? Murmurou Lucano, elevando os olhos para os olhos apaixonadamente indagadores do escravo. O mercador tossiu e coçou o queixo barbudo. Bem, nada, senhor. E acrescentou confidencialmente. Para te dizer a verdade, Apolo, ele é mudo. Não pode falar. Veio para Atenas há algum tempo. Caminhou pelas ruas, espiou o rosto das pessoas. Foi encontrado, esse pagão, no próprio Partenão, movendo-se entre as estátuas, invadindo os templos. O vigia o viu durante a noite, caminhando à luz de tochas, às vezes levando uma lanterna. Dizem que tinha braceletes e tornozeleiras de ouro, mas acredito que seja mentira, pois tudo quanto tem é essa argola de ouro no nariz. Foi levado diante da justiça, interrogado por intérpretes em muitas línguas, e sempre sacudiu a cabeça. Deram-lhe um estilo e uma tabuinha para escrever, mas ele sacudiu a cabeça. Naturalmente é um bárbaro, vindo de alguma selva longínqua ou do deserto. Como sabes, então, que ele se chama Ramo? Perguntou Lucano. Aproximara-se um pouco mais da plataforma
e seu coração batia em pesada compaixão. O mercador ergueu os ombros. É o nome que o povo de Atenas lhe deu, pois foi uma curiosidade pelas ruas durante muitos meses. Bandos de crianças zombeteiras o seguiam. Então, indagou Lucano, quando o mercador cessou abruptamente de falar. Bem, agora sabe, senhor, quanto são supersticiosos as turbas. Começaram a dizer que ele tinha olho mau. Repararás quanto são estranhos e luminosos os seus olhos. As mulheres começaram a dizer que o olhar dele as fazia abortar. E, quando passava através de um campo durante a noite, um camponês o viu e jurou depois disso que todas as suas ovelhas morreram e suas oliveiras murcharam. Os falatórios aumentaram e crianças tombavam na rua em convulsões quando ele passava. Moças gritavam que eram tomadas pelo demônio durante a noite, depois que os olhos dele as tinham fixado. O mercador riu e piscou um olho. Nós, mercadores, somos homens práticos. Sabemos que o único mal é não ter dinheiro. Ele não é um escravo, disse Lucano amargamente. Tinha algum dinheiro. O mercador meditou, os olhos ambíguos, sobre o jovem grego. Coçou a barba rala. Tinha moedas de ouro, com inscrições estranhas, mas de grande peso. Eruditos as examinaram, mas não puderam declarar qual a origem delas. Apesar disso, comprou comida com essas moedas, embora ninguém saiba onde se alojava. O caso tornou-se sério quando comprou várias formas de pão e as deu a um grupo de escravos encadeados que trabalhavam numa estrada. É verdade que tais escravos não são bem alimentados. Naquela noite, os escravos fugiram. Disseram que o olho mau tinha dissolvido o ferro. Devemos pensar em quanto são ignorantes e supersticiosos os... Como chegou ele a ser vendido como escravo? Perguntou Lucano em voz áspera e alta. Senhor, o tribunal não mais podia esconder seu conhecimento dessa criatura e das coléricas queixas contra ela. Como te disse, foi interrogado. Não pôde falar, não pôde se defender. Decidiram que se tratava de criminoso, que representava muito perigo. Foi atirado na prisão. Os juízes não são supersticiosos, com certeza, mas são criaturas do povo. Recordarás que Sócrates foi considerado como tendo pervertido os jovens e ridicularizado os deuses. Os juízes não acreditavam naquilo verdadeiramente, mas havia a turba a considerar, a turba que tem votos. Daí a taxa de cicuta. Nós hoje o compramos do carcereiro, e assim ele está aqui, sem crime algum, apenas por buscar alguma coisa, disse Lucano. Sim, que estaria ele buscando, senhor? O mercador olhou com firmeza para Lucano. És homem sensato, ó Apolo, e belo como os deuses. O que estaria ele buscando a errar pelas ruas, dia e noite, e olhando com fixidez para todos os rostos? Lucano disse secamente, eu comprarei, mas tu lhe retirarás as correntes. Tirou o manto de capuz de sobre os ombros e estendeu-o para Ramo, que, com os pulsos tiritando, recebeu-o com dignidade, cobrindo o corpo despido. Então, para a tristeza de Lucano, os olhos do escravo encheram-se de lágrimas, e ele sorriu, um sorriso trêmulo, uma grande alegria, iluminando-lhe as feições. O mercador saltou sobre a plataforma, lambendo os lábios. Ruminava sobre o preço, enquanto removia as correntes. Depois, fez um ar feroz para Lucano e pediu uma alta soma. Lucano lhe atirou desdenhosamente uma bolsa sobre a plataforma e o mercador agarrou-a com avidez, pondo-se a contar o dinheiro, os lábios molhados. Exclamou encantado, Senhor,
Fizeste um grande negócio, não te arrependerás disto. Vem, disse Lucano para o escravo, que rapidamente saltou da plataforma e ficou de pé a seu lado. Uma corrente fina tilintava, pendendo-lhe do pulso. Lucano compreendeu que devia apanhar uma ponta e levar assim a sua compra. Agarrou a corrente que se partiu entre suas mãos fortes, atirou-a para longe, como se fosse um objeto infeccionado. És livre, disse Lucano. Segue-me até minha casa, até a nossa casa. Fim do capítulo. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada.